partir de agora vamos entrevistar a Carrie Lee. Ela é canadense, mora na cidade de Red Deer e por muitos anos seguiu William Marion Branham como profeta. Carrie, é uma honra ter você aqui, ouvir de você o seu relato de vida dentro da mensagem. Seja bem-vindo. Okay, we're here today and we're going to interview Carrie Lee Sutala. Sutala is from Canada, the city of Red Deer, and we are going to talk to her so she can share her experience of the time when she was in the message, when she was a follower of William Marion Branham. Carrie, you're welcome, and thank you for being here. Wonderful. Thank you both so much. It's great to be here. All right. So, to the first question, a primeira pergunta. Como você se tornou uma seguidora de William Branham? How did you become a follower of William Branham? Well, I was a child. My mother started following the message when I was 8 years old. Eu era criança ainda, minha mãe começou a seguir a mensagem quando eu tinha 8 anos de idade. Her brother actually introduced the message to her. Na verdade, foi o irmão dela que apresentou a mensagem para ela. He started coming over and telling her about the message and bringing her to church. Ele começou a visitar e a falar para ela sobre a mensagem e levá-la para a igreja. So it wasn't exactly my choice, but both myself and my brother and my mother started attending a message church. Não foi exatamente a minha escolha, mas eu, o meu irmão, o irmão da minha irmã e o irmão da minha mãe e minha mãe começamos a frequentar a igreja. Você pode citar dois fatos marcantes relacionados à mensagem? Can you name 2 important facts in your life related to the message? My chapter, I ended up being in the message for 10 years, and it was a dark chapter in my life. Eu acabei frequentando a mensagem por 10 anos e foi um capítulo negro ou tenebroso em minha vida. My life was forever, my family was forever broken by the message, as my parents got divorced from my mother joining the message. Minha família foi totalmente destroçada pela mensagem, uma vez que o meu pai acabou se divorciando da minha mãe por ter se juntado à mensagem. I learned what helplessness and hopelessness was. Eu aprendi o que a falta de esperança, ou não ter esperança e não ter consolo era. But I also learned how to become a strong person because of it. Mas eu também aprendi a ser uma pessoa forte por causa disso. Qual o impacto seu tio teve na sua vida e o que ele era dentro da seita? What impact did your uncle have on your life, and what was he in the doctrine or in the cult of William Branham? My uncle had a very huge impact on my life for those 10 years, not prior and not after, but certainly during those 10 years. Meu tio teve um grande impacto na minha vida durante esses 10 anos, não antes, não depois, mas durante esses 10 anos. Before joining the message, my uncle was a con man. Antes de entrar na mensagem, meu tio era, did you say con man? Yes. Exactly that, con man. That's what I understood. Yes? That's correct. Ok, Yes. Antes de entrar na mensagem, o meu tio era um trapaceiro. He was a black belt in martial arts. Ele era um faixa preta em artes marciais. He was a bouncer in a bar. Ele era o segurança do bar.
And he was oftentimes homeless. I believe at one point he was sleeping in a park. E muitas das vezes ele não tinha teto para morar. E eu me lembro dele ter morado em uma praça. Then he joined the message, and overnight he became a message minister. Então ele foi para a mensagem e da noite para o dia ele se tornou um ministro da mensagem. He was a very good talker. He could sell anything to anyone. Ele era um bom falador. Ele conseguia vender qualquer coisa para qualquer pessoa. It wasn't long for him to get a following. Não demorou muito tempo para ele. For him to what? To get a following of message believers. Ok, não demorou muito para ele conseguir seguidores para mensagem, de crentes da mensagem. Yes. And he ended up going from city to city, getting message churches, building them up. E ele acabou indo de cidade em cidade, construindo igrejas da mensagem. And they would all follow him. He would tell them how to live their lives. He would offer corporal punishment. Corporal punishment. As pessoas acabaram seguindo e ele oferecia ensino como seguir a mensagem. E ele oferecia punição, né? Punição física. He would tell the men what to do with their wives and children. Ele costumava dizer para os homens como tratar as suas esposas e como lidar com seus filhos. I remember one nice family. They were wonderful people. A son who was actually my age, my exact birthday. E eu lembro de uma família muito bacana e um filho deles que tinha exatamente a minha idade, no mesmo dia, fazia aniversário no mesmo dia. He went to a movie theater and watched a movie. Ele foi ao cinema para assistir um filme. And my uncle counseled them to throw him out of the house and have no further contact with them. O meu tio aconselhou os seus pais a expulsarem-o de casa e nunca mais terem contato com ele. I remember one time he saw a couple fighting, and he went in there and started beating the man up. Eu me lembro que uma vez ele viu um casal brigando, ele foi lá e surrou o marido. And then the wife started beating my uncle up. Então a esposa começou a surrar o meu tio. And then my uncle beat her up. Então o meu tio surrou a mulher. And he left them both lying there, beaten up. E ele deixou os dois ali surrados, deitados ali. And this was his great message wisdom of how to treat people. Isso era um pouco da sabedoria da mensagem de como tratar as pessoas. And so the church would eventually realize the type of person he was and kick him out. E finalmente a igreja percebeu que tipo de pessoa ele era e chutou para fora. And then he'd move on to the next city and build a following, and so on and so forth it went. E ele ia para a próxima cidade, construía a próxima igreja e assim por diante. Ele chegou a te bater por conta da mensagem, e se não for doloroso para você, você pode nos contar? So did he hit you because of the message? And if it's not too painful for you, can you talk about it? Yes. Immediately, as soon as we joined the message and my dad had left, he said that he needed to control us, body, mind, and spirit. Yeah, just a second that I need to translate. So, can you repeat again that last sentence? Immediately after you left the message.
Immediately after we joined the We message, joined the message, ok. Logo depois que a gente se juntou à mensagem, you can continue. and my dad divorced my mom and left us. E meu pai se divorciou da minha mãe e nos deixou. My uncle said he needed to control us, body, mind, and spirit. Meu tio disse que ele precisava controlar a gente, corpo, alma e espírito. And so he immediately started telling us all the evil spirits that we had on us. E imediatamente ele começou a nos contar sobre todos os espíritos maus que nós tínhamos em nós. And then he needed to beat them out of us. E ele precisava expulsar esse demônio de nós na surra. And he's beat me every day. E ele costumava me surrar todos os dias. Sometimes he would make me take all my clothes off. Às vezes ele fazia eu tirar as roupas todas. And sometimes he would use his belt or a whip or a tree branch. Às vezes ele usava um cinto, às vezes um galho e às vezes um chicote. And he always wanted to know what was going on in my mind. Ele sempre queria saber o que estava se passando na minha mente. I never let him have that. I always, it's kind of like a chess game. I was always one step ahead, trying to give him what he wanted so he would stop. But I always tried to keep my mind to myself. E eu nunca permiti que ele fizesse isto. Eu sempre estava um passo à frente. Quando ele me perguntava, eu sempre tentei manter o meu pensamento comigo mesmo. He beat every day, and it wasn't, I think it was within the first 6 months that I'd leave my body and I would be up near the light and I could look down and see what was happening, but I didn't feel anything. 6 months. E eu me lembro que ele me surrava e às vezes eu saía do espírito e eu podia ver acima, né, quando eu estava acima, a luz. E can you like expand that, because I didn't understand very well, like this last During the beating, just all of a sudden, I popped out of my body. Okay, I get it. Okay, durante a surra, ela saía, ou eu saía do corpo. Yes, you can continue. I was up above, I could see what was happening. Lá de cima eu conseguia enxergar o que estava acontecendo. I didn't feel anything. Mas eu não conseguia sentir nada. And so I would just go away every time I got beat. Toda vez que eu era surrada, eu simplesmente saía de casa. Throughout that whole time, my favorite book was The Exodus by Leon Uris. E durante todo esse tempo, meu livro preferido era Exodus, escrito por Leon who? Leon Uris. Leon Uris. And so when I go away, I was either the Israeli freedom fighter, Ari Ben Canaan, or the nurse. Quando eu saía, eu era o lutador israelita. What is the name of the Israeli fighter? Ari Ben Canaan. Ari Ben Canaan, or the other person was? The American nurse, Kitty Fremont. Ou a enfermeira americana, Kitty Fremont. Kitty Fremont, yeah. Okay. And that saved me, truly, at that time. Isto realmente me salvou naquela época. And they used to come to my school to watch me if I was talking to worldly people. E ele costumava if I was doing a minha escola para conversar comigo, para ver se eu não estava falando com pessoas mundanas.
They'd quiz me on my days if there's any inconsistencies in my story. E se ele visse alguma inconsistência nas minhas histórias, I remember one beating. ele me surrava. Eu me lembro de uma surra. I love to read. That was my escape, and I read an Agatha Christie murder mystery novel. Eu gosto de ler e é como eu escapava da realidade. E uma das autoras que eu gostava de ler era a Agatha Christie. Muito bom. And I didn't finish the book at school, so I snuck it home. E eu não consegui terminar o livro na escola, de ler o livro na escola, então eu levei o livro escondido para casa. And I stuck it between my mattresses. E eu coloquei o livro escondido entre o meu travesseiro, entre os meus travesseiros. And they woke me up in the middle of the night, beating me. E eles me acordaram no meio da noite, batendo em mim, stating the Lord had revealed to them that I had a spirit of murder on me. dizendo que o Senhor tinha revelado para eles que eu tinha um espírito de assassino em mim. Eles quem? They who? My uncle and my mother. Meu tio e minha mãe. Ok. I have one more part to tell, and I don't like to tell this. Eu tenho mais uma para contar, eu não gosto de contar isso. But I think it's important to show how sick they were. Mas o que é importante é mostrar quão doentes ou doentios eles eram. When I was a child, before joining the church at a babysitter's, I had been sexually abused. Antes de me unir à igreja, you had babysitters, you said? You're babysitting? Mm-hmm. You had babysitters? Yes. Ok. So ela está falando, ok, antes de ir para a igreja, eu tinha, no caso, babás. E eu fui abusada sexualmente. But the babysitters were women? No. It was at a babysitter's house on the street that I lived, and it was a woman's husband. Okay, so I can understand. Okay, let me expand that. Na verdade, antes dela começar, before you joined church, you said? Yes. Yeah. Antes de ela começar a ir para a igreja, então ela tinha a babá, ela ficava na casa da babá e, na verdade, o marido da babá é que abusava dela sexualmente. Ok. My uncle said that the Lord revealed to him because I had been sexually abused. I now have the spirit of sexual abuse, and I wasn't to be left alone with any children because I was going to sexually abuse them. And that was a very painful thing throughout all my life. Just a minute. Então, por causa dela ter sido abusada, eu vou falar na primeira pessoa, por eu ter sido abusada sexualmente, meu tio disse que eu não poderia ficar com meus filhos porque eu também abusaria deles sexualmente. So this is what I understand. You were not able, like your uncle said, that you wouldn't be able to keep your children because you would sexually abuse your kids? No, in the church, like children or my cousins, his children, they couldn't leave me alone with children because I would abuse them. Ok, let me correct. Só corrigindo então. O tio dela falou que não poderia deixar ela sozinha com crianças porque ela abusaria sexualmente das crianças, tipo na igreja, em algum lugar. I understand. This is very awful. It's hard for me to interpret because I need to make sure that what you're saying is what you're saying. Yes, because I can't believe that happened. But anyway, eu sei que essa pergunta não estava programada. Right. Okay. I know that this question was not planned to be asked, but. Mas tudo que eles fizeram com você era um caráter dele ou por causa do culto?
da seita da mensagem. But all these things that he did to you, was it because of his character or what because of the influence of the message on him or the cult on him? 100% because he was in the cult. He had no access to me outside of the message. 100% por causa da seita, porque ele não tinha acesso nenhum a mim fora da mensagem. He didn't know mental control over me. He had no reason to even talk to me. Ele não tinha nenhum outside controle of the mental message. sobre mim e não tinha nem como falar comigo, não conseguia falar comigo fora da mensagem. And I had no protection because I was in the message. Eu não tive, Nobody to turn to. eu não tive nenhuma proteção porque eu estava na mensagem, não tinha ninguém a quem recorrer. Carrie, a partir de qual momento que você decidiu não seguir mais William Branham? When did you decide not to continue being a follower of William Branham? It's kind of funny. Before joining the message, É engraçado, porque antes de eu me unir à mensagem, I used to always try to go to church with my friends, eu sempre tentava ir à igreja com meus amigos. and my parents didn't like this. E os meus pais não gostavam disso. But I really wanted to go. Mas eu realmente queria ir. And I would sneak and not be honest with my parents and sneak off with my friends to go to church. E eu costumava sair de fininho, né, com o sentimento dos meus pais para ir com os meus amigos à igreja. Once we started going to the message church, Assim que a gente começou a ir ou frequentar uma igreja da mensagem, it was almost instantly I knew I did not want to be there. I did not agree with what they were saying. quase que instantaneamente eu não concordei com o que eles estavam dizendo, eu não queria ir lá. I heard them calling other churches whores. Eu escutava eles chamarem outras igrejas de prostitutas. I had a bad vibe. Eu tinha uma sensação ruim lá. It just, what I thought of God, I did not feel in the church. O que eu achava sobre Deus, o que eu pensava sobre Deus, eu não sentia na igreja. I listened very carefully to what the pastor said. Eu ouvia com bastante atenção ao que o pastor dizia. And it seemed to me that there were so many contradictory things being said. E parecia para mim que tinha tantas coisas contraditórias sendo ditas. I would look around at everyone in the congregation. E eu olhava em volta para todo mundo na congregação. And I did not understand what they were feeling or how they were, for lack of a better word, buying into this. E eu não entendia como que as pessoas, por falta de uma palavra melhor, estavam comprando essa história. And so, I was in the message, but not by my choice. Então, eu estava na mensagem, mas não por escolha própria. A partir de que idade você saiu da mensagem? Quantos anos tinha? Okay, so how old were you when you left the message? 18. I waited until I was legally able to be on my own. And the day I turned 18, I both moved out of my house. I was leaving to go to university. And I actually went to the pastor and I let him know why I was leaving
I didn't want to have him think that I was leaving because I wanted to party or rebel. Ok. Eu saí da mensagem quando eu tinha 18 anos, quando eu legalmente podia estar por conta própria. E eu fui até o pastor e contei para ele porque eu estava saindo da igreja e eu estava também indo para a faculdade nessa época, mas eu não queria que o pastor pensasse que eu estava saindo da igreja porque eu estava me rebelando ou coisa desse tipo. I can go back another step. When my mom and dad actually got divorced, she had to confess her sins to him. My uncle told her. E na To my verdade, dad. na verdade, quando o meu pai se divorciou da minha mãe, ela teve que confessar algumas coisas. Meu tio me contou para o meu pai. And so she had to confess all the people she cheated on him with through their marriage. E ela teve que confessar que, na verdade, ela traía ele durante o casamento. It was my dad told me it was a long list Meu pai disse que era uma lista comprida, that included all his friends, neighbors, co-workers, and family members. que incluía membros da família, vizinhos, amigos, And over 200 people. mais de 200 pessoas. And then when we went to the church, it was much the same going on. E quando a gente foi para a igreja, acontecia basicamente a mesma coisa. And I know there was a deacon who she said was stalking her. Eu me lembro que ela disse que tinha um diácono que estava stalking her, que estava seguindo ela. Yeah, obsessed with her. Tinha obsessão por ela. He had a wife, a beautiful wife, 5 children. Ele tinha uma linda esposa, 5 filhos. And he believed my mom and him were soulmates. E ele acreditava que ele e a minha mãe eram almas gêmeas. And meanwhile, he was just another one in a long list of who she'd been with in the church. E no entanto, ele é dentre a longa lista de pessoas com quem ela teve um caso. Yeah. So when I knew that she kept going to Arizona, Então, quando eu soube que ela continuava indo para o Arizona, and staying with Perry Green, ficando com Perry Green, this is why I thought this was also going on there. foi aí que eu desconfiei que tinha alguma coisa acontecendo lá. Você, nesse tempo, morava em qual cidade nos Estados Unidos? At that time, in what city were you living in the United In States? Edmonton, Alberta. Oh, you're living in Edmonton, Alberta, not in the United She would States. No, She would just leave us at home and off she went. She did not come home most nights. Ok. Eu estava morando em Edmonton, Alberta. Ela ia para Arizona e deixava a gente em casa sozinhos. Ok. Carrie, eu vou pular mais uma pergunta aqui, para não ficar muito longo. Okay, I'm going to skip one more question here so the interview won't be too long. Depois de mais de 20 anos longe da mensagem, e você vê de longe a mensagem, o que você sente? Alívio, alegria, longe da mensagem hoje em dia? So after being like 20 years away from the message, how do you feel today? Happiness? I definitely feel very happy to be free of the message. That's for certain. Definitivamente eu me zero- sinto muito feliz por estar livre da mensagem. But you know, it's not a snap your fingers and everything's okay. Mas você sabe, não é um estalar de dedos e tudo está bem.
it's a long, long journey. É uma longa jornada. And all I know is it's taught me to be grateful in every moment. Tudo que eu sei é que me ensinou a ser grata em qualquer momento. And it's taught me, you know, how I want to raise my children, not in the message. E me ensinou como eu quero criar os meus filhos, não na mensagem. It also taught me about what I believe, and like just simple belief, love, just to feel love, express love, and it's all about love. It's not about what man tells you. It's just love. E ela me ensinou como a crer, que é simplesmente amar, e é o que é simplesmente amar as pessoas. E para as pessoas que estão na mensagem e as que estão saindo da mensagem, qual conselho você pode dar? For the people that are leaving the message, so what is the advice that you give to them? I would definitely say to listen to your inner voice, trust your gut. If you have eu diria com toda certeza para ouvir a sua voz interior, confiar na sua intuição. If you have your questions, do your research. Se você tem perguntas, faça pesquisa. Reach out and ask questions. Procure alguém, faça perguntas. Don't be a sheep. Não seja uma ovelha. It's your life and you get to choose how you live it and what you believe. É a sua vida e você quem escolhe como vivê-la e no que crer. And there's a lot of love in this world. You just have to reach out and find it. E tem muito amor no mundo. Você apenas precisa se estender ou estender uma mão e alcançá-lo. Thanks. Eu agradeço Obrigado. a você. I thank you Thank you very much. Por compartilhar a tua história de vida. for sharing your life story. Thank you. Que as pessoas que estão nos vendo agora Maybe the people that are watching us right now possa refletir em cada palavra sua. be able to reflect on every word that you said, E pensar se vale a pena to think if it's worth seguir essa seita. to follow this cult. Eu quero agradecer ao tradutor Milton I want to thank the interpreter, Milton, por ser uma ponte, um elo. for being a bridge to you. Thank you. Se eu dizer muito obrigado, vai ser pouco. If I say thank you, it's not enough. It's going to be too little. Mas mesmo assim, eu agradeço. Muito obrigado. Deus But abençoe. even so, I thank you. May God bless you. Carrie, Yes. Deus abençoe você. Carrie, may God bless you. Thanks. Deus abençoe And suas filhas. May God bless your daughters. Deus abençoe seu gato. May God bless your cats. thank you. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. May God bless you. Foi ótimo. Muito bem. It was Thank you. great. Deus abençoe. Thank you. May God Thanks bless for you. letting me be here and share my story. Appreciate it, Will. Obrigado por deixar eu vir aqui e compartilhar a minha história. Thank you. Amém. Sim. Obrigado. Mais. Ok.